Nossa primeira pergunta, NQI, o nosso ouvinte não quis se identificar, pergunta ao pastor Natanael Rinaldi. Pastor, qual o padrão de Deus para o casamento? Hebreus 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Este é o ideal de um casamento dentro da vontade de Deus. Esta palavra venerado é uma palavra muito profunda. Quase chega ao caminho da religião. Eu venero é uma palavra que se ouve com frequência. E aqui está sendo empregada para o casamento. Venerado, respeitado, acatado. Seja entre todos o matrimônio. E particulariza, e o leito sem mácula. Agora, isso é decorrência do que nós lemos no livro de Gênesis. Acontece que no livro de Gênesis, nós vemos que como Deus criou o homem em primeiro lugar, e notou que o homem no jardim do Éden estava só. Então disse para si mesmo que façamos uma adjutora, uma pessoa que esteja ao seu lado para conviver com ele. E assim aconteceu, caiu um sono e Deus proveu um sono profundo sobre o homem. Ele dormiu, de uma das partes da costela do homem, tirou parte para fazer a mulher, cujo nome hoje nós conhecemos como Eva. Então, diz o texto bíblico, em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã e o dia sexto. Então, a partir deste casamento, que sob os olhares de Deus ele viu que era muito bom, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, povoai-a. Hoje existe um desvirtuamento que, se fosse empregado no princípio, não teríamos um mundo habitado como estamos, com 6 a 7 bilhões de pessoas. E de modo que isto inclui, naturalmente, para essa procriação, inclui a sexualidade. É importante que se saiba que o sexo nunca foi em si mesmo pecaminoso, e que Deus o estabeleceu para ser desfrutado dentro do casamento heterossexual. Então, um casamento heterossexual é o casamento ordenado na Bíblia. Se o homem hoje está querendo validar casamento diferente, onde não se procria, se adota crianças já de outros casais, é um problema do ser humano. Está fora do propósito de Deus. Então, antes que o pecado entrasse no mundo, em Gênesis 2, 21 a 25, lemos o seguinte: então o Senhor Deus faz cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas, cerrou com C, isto é, fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: este é agora o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai, sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a mulher, sua mulher, e não se envergonhavam.
Então estavam aqui num estado de inocência. Lemos também na Bíblia, como acabamos de citar no livro de Hebreus, que o casamento deve ser venerado, respeitado, acatado, para que nós vivamos em paz, em harmonia dentro de casa, e a nossa casa seja o que antigamente se dizia, numa época de casamento, lar doce lar. Você se empolga quando vem para casa depois de um trabalho, durante o dia? Se alegra em saber que vai encontrar a sua esposa, seus filhos, que existe harmonia, felicidade dentro de casa, ou como é que vai ocorrendo dentro de casa? Olha, filhos, escondam-se que o papai está chegando. E as crianças não querem apanhar do pai, e aí, coitadinho, se esconde porque o pai é bravo. Aí não dá. Aí está fora dos propósitos de Deus. A próxima pergunta também de um ouvinte NQI, ou seja, ele não quis se identificar. A pergunta é a seguinte: pastor, é difícil um rico se salvar? Sem dúvida que sim. Agora, não quero dizer que não haja exceções. Há ricos que não trocam o tesouro celestial por riquezas materiais e vivem servindo a Deus e ao próximo. Então, são pessoas que têm essa visão das coisas celestiais, a pessoa que lê Bíblia, crê na existência do céu, quer se afastar da existência do inferno, e, embora pudesse gozar dos prazeres terrenos, ele vive uma vida que agrada a Deus. E nós lemos em Mateus 10, 19 e 24, uma palavra de Jesus que, na verdade, corresponde à realidade da grande maioria dos ricos. Em Mateus 19, 24, Jesus disse assim: e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha que situação que Jesus declarou: é mais fácil passar um rico pelo fundo de uma... Aliás, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Entretanto, há ricos generosos que seguem a orientação de Paulo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então, aconselho de Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 19. E aqui termina: para que possam alcançar a vida eterna. Tenhamos cuidado para que não sirvamos a Deus divididos. Preveniu Jesus que ninguém pode servir a dois senhores. Isso está no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. E você perguntará: quem é esse tal de Mamom? Mamom é o título do Deus da riqueza.
Então a pessoa fica dividida entre Deus e a riqueza, e está servindo um outro segundo Deus, Mamon. E aí não dá para fazer duas coisas a um só tempo. E é preciso, então, que tenhamos esse cuidado. A próxima pergunta vem da ouvinte Juliette, ela é da Igreja Casa de Oração, pastor. Ela está perguntando onde está escrito na Bíblia que não devemos chamar os nossos irmãos de loucos. Isso está no Sermão do Monte, no Evangelho segundo escreveu Mateus. E há uma colocação feita por Jesus sobre o aumento da penalidade para aquela pessoa que vai agindo no sentido de cada vez usar de termos mais pesados para a pessoa do seu relacionamento, parente. Então, Jesus recomenda que não façamos isso. E é preciso, então, que nós levemos isso a sério, porque às vezes a troca de acusações entre próprios familiares leva àquela condição que Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe deverei perdoar? Até 7 vezes? Jesus disse: olha, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Ora, isso estava indicando que é preciso ter critério nessa forma de agir. Não podemos chamar o nosso parente, o nosso filho, o nosso irmão, a esposa, qualquer pessoa da nossa intimidade com saudações ou com críticas que nos afastam da presença de Deus, porque nos tornamos culpados. Diz a Bíblia Sagrada: pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. De modo que é preciso ter cuidado nessa maneira de se dirigir a pessoas que são colegas, às vezes, são amigos de trabalho, etc., são irmãos na fé. Ter muito cuidado para não atingir esse nosso parente, o nosso irmão, porque estamos pecando contra Deus, chegando ao extremo de uma das acusações que alguém pode fazer contra o seu parente, falar mal, é digno até da hiena. A palavra que aparece no texto bíblico é inferno, mas essa palavra é a tradução da palavra grega, que é o inferno definitivo, para onde vai o diabo e seus anjos. Então aí é um problema que exige muito mais cuidado. A próxima pergunta é do ouvinte Wellington, da Igreja Assembleia de Deus. Ele quer saber, pastor, aliás, é uma pergunta bastante recorrente, né? Muita gente tem essa dúvida. Qual o sinal que Deus colocou em Caim? Bom, esse é um sinal que é desconhecido. Efetivamente, há ideias que se levantam para dizer que, por exemplo, uma das colocações que me parece muito imprópria é dizer que Caim seria de cor diferente, e daí o sinal que ele seria por ele reconhecido, por esse sinal reconhecido. Mas a Bíblia especificamente não aponta no que se traduziu este sinal de Caim. Sabemos que era um sinal de maldição, porque ele se agiu impropriamente e assim
ele foi condenado a ter esse sinal, mas a Bíblia evitou, quer dizer, segundo a palavra da Bíblia, evitou que qualquer pessoa que o encontrasse pudesse matá-lo. Então ele teve uma vida normal no sentido de não ser morto prematuramente por causa de um sinal que indicava maldade no seu coração. A próxima pergunta é NQI Mulher, a nossa ouvinte não quis se identificar, mas ela tem uma pergunta, pastor. Ela disse o seguinte: pastor, eu sou evangélica e meu esposo está atualmente desviado. Ele está me maltratando e fazendo acusações levianas a meu respeito. O que devo fazer, pastor? Capítulo 7 de 1 Coríntios, eu recomendaria à irmã que fizesse a leitura deste capítulo inteiro, porque tem várias considerações para situações que se desenrolam dentro do lar. Então, sobre a pergunta feita, nós temos aqui: todavia aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes tu, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes tu, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. Se é o que ordeno a todas as igrejas. Agora, no que concerne a pergunta que se trata de uma família, casados, nós temos aqui no livro de Efésios, eu me admiro como é que determinados crentes, notadamente o marido, não dão uma leitura da Bíblia para saber que ele está procedendo fora dos propósitos da Bíblia Sagrada. Então nós encontramos aqui, por exemplo, no capítulo 5 de Efésios, é uma passagem que tenho lido frequentemente. Primeiro, para a mulher: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E agora o preceito do marido, preceito da Bíblia, Deus falando com os maridos: vós, maridos, amai vossas mulheres. E aqui eu leio na pergunta: ele tem me maltratado e fazendo acusações levianas. Olha que marido fora do contexto bíblico, está agindo ao contrário. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o amor sacrificial, dar a vida, como Jesus fez. Ninguém tira a minha vida, eu a dou, tenho o poder de dá-la e retomá-la. Ora, se aqui está dizendo que o marido ame a mulher num padrão de Jesus Cristo, como é que fica essa situação desse eventual irmão? Porque está agindo contrário à palavra de Deus.
Vós, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E hoje nós temos um problema, não digo problema, mas um costume de os homens começarem a estar frequentando salões de beleza. Saem de lá todos bonitos e cativando a pessoa do sexo oposto. E então ele ama o seu corpo, quer ver o seu corpo bonito. E aqui está dizendo para ele amar a sua esposa como ama-se a si mesmo. E que tal? Nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Vou repetir aqui o texto bíblico para a nossa irmã repetir para o seu esposo. Será que, se não respeita a senhora, respeita a Bíblia? Capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, versículos 22 até o 29. E tem mais ainda para frente, mas vamos deixar até aí, porque já dá para estabelecer uma nova forma de vida, de casal, que vai ser abençoado. Mas eu estou aqui com a Bíblia aberta e vou ler a respeito ainda desse caso, no último versículo do capítulo 5. Assim também, vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Que beleza! Esse é um lar feliz. Temos ainda mais uma pergunta, NQI. Nosso ouvinte perguntou o seguinte: pastor, em certo programa de TV, um pastor disse que nós devemos dar o dízimo do salário que queremos receber e não apenas do nosso atual salário. Isso tem base bíblica, pastor? Deve ser alguma Bíblia especial que esse pastor deve estar usando, porque Bíblia comum, Bíblia igual a todas as demais Bíblias não diz isso. Efetivamente, o que nós vemos na Bíblia, contrário a essa colocação, que não tem apoio bíblico, declaro que é doutrina de homem esse ensino. E falando a respeito da Bíblia, nós lemos que Davi expressou sua gratidão a Deus, dizendo, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, porque quem sou eu? Ora, ele era um rei. E quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, te damos. Este é o princípio básico. Tudo vem de ti. A saúde, a inteligência, o emprego que nós procuramos e encontramos, de salário bom. Ora, se tudo que temos vem de Deus, nós omitimos aquilo que é da parte de Deus. Então nós ficamos com 9 partes do nosso salário e uma parte damos como dízimo, ainda sem obrigação, a não ser que queremos agradar a Deus pela nossa forma de viver. Mas ninguém vai tirar dízimo do bolso de ninguém. Apenas contamos a Bíblia e você prove. Eu, pelo menos, pessoalmente, eu tenho prova na minha vida da bondade de Deus, nesse particular. E aí está, então, uma forma correta de contribuição. Repetindo, 1 Crônicas 29, 14. Porque quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes. Porque tudo vem de ti, e do que é teu, te damos. Então aí está uma forma correta de contribuição. Dos salários que recebemos, repetindo,
9 partes são nossas e uma parte que corresponde a 10% do total é que devemos contribuir. Quando recebemos o aumento do salário, também aumentaremos nossa contribuição, proporcional ao aumento que obtivemos. E posso orientar ao nosso consulente que se você tem despesas mensais obrigatórias, como contribuições a INSS e outras contribuições que o governo exige, como impostos, faça o desconto dessas despesas e pague o seu dízimo ou recolha seu dízimo pelo seu líquido. Agora, com despesas pessoais, que a pessoa às vezes pede adiantamento, isso não, porque o adiantamento já foi apenas uma antecipação do próprio salário. Agora, com respeito a essa posição de contribuir, faça isso que você vai dizer como Davi ao povo: chega, o que trouxeram já dá para construir o templo.